Hello everyone, hello everyone, hello everyone. Good morning everyone. Deixa eu ajeitar aqui tudo para nós podermos começar essa live de hoje. Provavelmente você não estava esperando, não é verdade? Provavelmente você não estava esperando essa live hoje. Cheguei de surpresa para sua manhã. Então, se você tá aí no Facebook, no Instagram, devia colocar no Instagram, né? Deixa eu pegar no celular. Ai. Vou entrar no Instagram também, porque, né? Senão depois o pessoal vai reclamar que eu não coloquei no Instagram. Então, vou colocar aqui o nosso Hello Everyone e vou entrar ao vivo no Instagram também, para que as pessoas não reclamem de que eu só entrei aqui no Facebook e não entrei no Instagram. Tudo bem? Então, deixa eu entrar aqui. Colocar aqui. Ao vivo. Pronto. Pronto, estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, na Globo, no SBT, na CNN, em todos os lugares, não é verdade? Pois bem, hoje a gente vai iniciar essa beautiful morning de sexta-feira, né? Como o pessoal fala, sextou, né? Sextou. Em inglês tem uma expressão que eu gosto muito dessa expressão, e essa expressão, ela é assim, ó. Você fala TGIF. TGIF, vou colocar aqui, ó. TGIF, né? Pro pessoal que tá lá no Facebook dá pra ver. TGIF. O que é TGIF? TGIF significa Thank God It's Friday, ou seja, graças a Deus que hoje é sexta-feira. Porque aparentemente essa sensação gostosa, essa sensação de alívio que as pessoas sentem antes do final de semana é meio que universal. E nos Estados Unidos as pessoas usam muito essa expressão quando tá chegando sexta-feira. É o mesmo nosso sextou, né? É parecido com esse nosso sextou e significa Thank God It's Friday. TGIF. Então as pessoas falam, ai, TGIF, né? Ou seja, Thank God It's Friday. Ou seja, graças a Deus é sexta, né? Thank God, ou seja, graças a Deus, it's é Friday, sexta-feira. Hoje a gente vai iniciar essa manhã de sexta-feira falando sobre o poder do feedback. O feedback é uma das ferramentas mais importantes que existem em qualquer processo de aprendizado para a gente poder conseguir evoluir, para a gente poder conseguir melhorar. E entender como é que a gente de fato utiliza o feedback é muito importante para que a gente consiga caminhar no nosso processo de aprendizado de uma maneira consistente, de uma maneira inteligente e, consequentemente, fazer isso mais rápido e melhor. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre falo muito aqui sobre a diferença entre practice e deliberate practice. E qual que é essa diferença? Eu costumo dar o exemplo do taxista e do piloto de Fórmula 1. Né? O taxista pode ser inclusive o motorista de Uber, né? Porque hoje está mais moderno a gente falar em motorista de Uber do que em taxista, mas enfim, um motorista de Uber ou taxista, ele tem muitas horas de prática. Né? Muitos desses motoristas, inclusive, passam o dia inteiro dirigindo. Muitos desses motoristas, inclusive, conhecem a cidade na qual eles dirigem, né? Muito bem. Ou seja, o motorista de táxi ou motorista de Uber, ele dirige muitas horas, tá? Todos os dias. E não é porque ele dirige muitas horas todos os dias que ele tem uma habilidade de direção superior ao piloto de corrida de Fórmula 1. Qual que é a diferença entre o motorista de táxi ou de Uber e o piloto de Fórmula 1?
Por que, que o piloto de Fórmula 1 ele tem muito mais habilidade na direção do que o motorista de Uber ou motorista de táxi, se o motorista de táxi tem muito mais horas, quase sempre, tem muito mais horas de prática do que o cara que é piloto. A diferença tá na prática do motorista de Uber e na prática do piloto de Fórmula 1. São práticas diferentes, né? Uma é o que eu chamo de practice, ou seja, o piloto lá de Fórmula 1, ele não faz um practice, ele não pratica simplesmente, ele faz uma deliberate practice, né? Que é uma expressão em inglês que significa algo parecido com prática deliberada. Você inclusive poderia traduzir para prática forçada, tá? Essa prática forçada, quer dizer, o tipo de prática que eu tenho, a maneira como eu pratico, vai determinar os meus resultados. Não é simplesmente praticar. E isso em inglês é muito importante a gente entender, porque muitas vezes as pessoas acreditam que só praticando elas vão melhorar o inglês delas. É bem comum, inclusive, você ver pessoas falando assim, eu vou fazer umas aulas de conversação para eu poder praticar. E qual é o problema disso? Que a aula de conversação em si, ela não vai fazer você melhorar o teu inglês. E não é incomum você ver alunos que vão atrás de aulas de conversação e depois de meses, infelizmente às vezes até anos fazendo essas aulas de conversação, eles não enxergam uma evolução significativa no discurso deles. E isso de fato acontece. E essa evolução de fato é muito ínfima, é muito pequena. E por que que isso acontece? Porque simplesmente quando você está buscando somente praticar, somente repetir, somente exercitar aquilo, você não vai passar para o teu próximo nível. Se você é um aluno intermediário de inglês, sabe o que na grande maioria das vezes acontece? Você já tem algum vocabulário com o qual você já tem uma certa familiaridade. É ou não é? E quando você já tem uma certa familiaridade com esse vocabulário, você acaba usando esse vocabulário muitas vezes. Então, esse vocabulário, que é o que a gente chama em análise de discurso do teu vocabulário ativo. O que é o teu vocabulário ativo? É aquele vocabulário que você fala, que você usa. Porque assim, nós temos dois tipos de vocabulário, todos nós. Seja em inglês, seja em português, tá? Um vocabulário que é o que a gente chama de vocabulário passivo. O que é um vocabulário passivo? É aquele conjunto de palavras que você conhece, mas que não necessariamente você usa quando você fala. Eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar um desses livros que está aqui atrás de mim, eu vou abrir numa página lá e tem uma expressão que é assim, outrora. Outrora o cidadão resolveu fazer isso e aquilo outro. Então, essa palavra, outrora, é uma palavra que se você ler, você vai entender o que ela significa. Mas quando você fala, muito provavelmente, no teu discurso, né, no teu dia a dia, na tua maneira de se comunicar, muito provavelmente você não utiliza essa palavra, porque essa é uma palavra que ela caiu em certo desuso na língua falada. Na língua escrita ela ainda é utilizada bastante, mas na língua falada ela perdeu um pouco o seu uso. Então, muito provavelmente você não usa essa palavra quando você fala. Mas quando você lê essa palavra, você reconhece ela, você entende ela. Ou seja, vocabulário passivo é aquele conjunto de palavras que você entende, que você reconhece. Se você ler, você vai compreender. Se você ouvir, você vai entender. Mas não é uma palavra que dentro do teu centro de fala, ela está lá dentro como uma das palavras que você utiliza quando você vai se comunicar. Ela está guardada numa parte do teu cérebro, que é essa parte do vocabulário passivo, essa gavetinha do vocabulário passivo, que toda vez que você se depara com essa palavra, você vai conseguir entender ela. Mas isso não quer dizer que quando você vai falar, você vai utilizar essa palavra.
tá? Porque todos nós, quando nós falamos, mesmo em português, tá? Quando nós falamos, nós utilizamos essas palavras que a gente tem dentro do nosso vocabulário ativo. E o vocabulário ativo, ele é um subconjunto do vocabulário passivo. O que isso quer dizer? Que toda aquela palavra que você usa quando você fala é uma palavra que você conhece. Mas isso não quer dizer que toda palavra que você conheça, você usa quando você fala. Ou seja, todas as palavras que você usa quando você fala são aquelas que compõem o teu vocabulário ativo. E todas aquelas palavras que você reconhece são aquelas que compõem o teu vocabulário passivo. Mas se você reconhece, você pode vir a falar. Não significa que você vá falar. Então, se você vai falar, se você usa essas palavras, então elas estão dentro do teu vocabulário ativo. Tem pessoas, inclusive, que utilizam muito determinadas palavras. Você tem vocabulários que são comumente ativos em regiões, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Belém do Pará, o pessoal usa muito a expressão égua, a expressão pai d'égua. E égua normalmente significa qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Você fala assim, égua, ele tá fazendo as lives de manhã agora. Égua, você viu só o que foi que aconteceu? O cara do show tropeçou. Ou seja, se for surpresa, se for susto, se for uma ideia... Égua, tive uma ideia genial. Então, égua é uma expressão que quem é paraense utiliza demais no vocabulário ativo daquela pessoa. Pai d'égua lá no Pará significa algo muito bom, algo sensacional, algo muito legal. Eu conheço umas pessoas, inclusive em Belém, que gostam muito do adjetivo fantástico. E essas pessoas, sempre que elas estão te descrevendo alguma coisa que elas gostaram muito, elas falam, nossa, tal coisa, nossa, Bruno, aquilo ali é fantástico. Fantástico. Entendeu? Fantástico é uma expressão muito comum lá no Pará. As pessoas gostam muito. No Pará as pessoas são muito... Perdão, no Pará as pessoas são muito superlativas. Elas gostam muito. São pessoas que vivem muito bem, tá? São pessoas que vivem com bastante emoção. A Ana Carla falando, égua doido. Né? Égua doido, né? Expressão de surpresa com algo que aconteceu, né? Olha, a Ana Carla tá escrevendo no Instagram também. Égua, né? Vai separando as sílabas para falar, para poder enfatizar a surpresa, né? Ó, tá vendo? Eu adoro fantástico. Fantástico. Né? Às vezes a pessoa não fala nem fantástico, ela fala fantástico. Fantástico, né? Então, essas são expressões comuns em determinados grupos de pessoas. Isso significa o quê? Que essas pessoas elas utilizam muito essas palavras. Essas palavras fazem parte do vocabulário ativo dessas pessoas. Então, é muito importante você começar a prestar atenção quais são as palavras que estão no teu vocabulário ativo. Não só em inglês, como em português também. Por quê? Porque o objetivo para você se comunicar melhor, como é que você se comunica melhor? Você se comunica melhor se você tem mais possibilidades de comunicação. Isso significa que você consegue acessar rápido a tua gavetinha de vocabulário ativo, e essa gavetinha ela tem um monte de expressão. Quanto mais palavras, quanto mais expressões, quanto mais vocabulário diverso você tiver dentro dessa gavetinha do teu vocabulário ativo, que está aqui dentro da tua cabeça, mais possibilidades você vai ter de se comunicar com as pessoas, né? A Ana Carla tá falando assim, eu percebi que em inglês as pessoas agradecem falando welcome. Não, as pessoas não agradecem falando welcome. Ela pode falar thank you e a outra pessoa então responde welcome. You're welcome, tá? You're welcome. Então, por exemplo, se eu fiz alguma coisa, você fez alguma coisa pra mim, por exemplo, eu fui num restaurante, você tá me atendendo, a pessoa que tá me atendendo traz pra mim alguma coisa que eu pedi, eu falo pra ela thank you, ela vira pra mim e fala you're welcome, ou então ela fala welcome, tá? Então, you're welcome significa de nada, por nada, né? É isso que isso significa. Então, o que eu queria que vocês entendessem sobre o vocabulário ativo
e o vocabulário passivo? É que quanto mais possibilidades você tem lá no teu vocabulário ativo, né, quanto mais diversidade de vocabulário você tem, mais você vai conseguir se comunicar de maneiras diferentes, mais possibilidades de comunicação você vai ter. E toda vez que a gente se comunica, a gente tem um objetivo. Porque se a gente não tiver um objetivo, para que a gente vai se comunicar? Não é verdade? O objetivo da comunicação são os mais diversos, mas sempre que você está se comunicando, você quer persuadir uma pessoa de algo, você quer que uma pessoa entenda algo que você está tentando explicar, você quer ensinar algo para alguém, você quer... Sempre o teu processo de comunicação ele tem um objetivo. Então, é muito importante que quanto mais possibilidades você tenha de comunicação, mais chances você tem de alcançar o teu objetivo dentro do processo comunicativo. Porque você pode escolher melhor as palavras dependendo da pessoa com a qual você vai falar. Você já deve meio que fazer isso de maneira intuitiva, tá? Mas é muito importante que você esteja atento para como você faz isso, para fazer isso cada vez melhor. Porque dependendo das palavras que você vai escolher, você vai conseguir se comunicar melhor ou pior com uma determinada pessoa. E quando você se comunica melhor ou pior com uma determinada pessoa, as melhores são as chances de você conseguir aquilo que você quer dentro do teu processo de comunicação. Então, o que é muito importante que você entenda é que expandir o teu vocabulário ativo é essencial para melhorar as suas possibilidades de comunicação. Quando a gente está falando em inglês e aprendizado de inglês, isso é ainda mais importante. Porque na grande maioria das vezes, o aluno ele vai chegando num vocabulário ativo que vai fazendo com que ele se comunique, com que ele se faça entender. E aí, o que vai acontecendo? Quando ele vai atingindo esse vocabulário ativo, que já tem uma quantidade, digamos assim, significativa de palavras, que faz com que as pessoas entendam aquele aluno, ele vai entrando em zona de conforto. Porque como agora ele já tem aquele conjunto mínimo de palavras que ele precisa, como ele já conhece, reconhece e usa um conjunto mínimo de palavras que ele precisa para entender e para se fazer entendido, ele começa a entrar em zona de conforto. E isso faz com que ele não aprenda novas palavras. Ou até pode ser que ele aprenda a reconhecer novas palavras. Mas a gente tem um outro degrau nesse processo de aprendizado, que é o usar aquela palavra, é trazer aquela palavra. Uma vez que você entendeu ela, que você reconheceu ela, que você compreendeu ela, pegar essa palavra e jogar ela dentro da gavetinha do teu vocabulário ativo, para você poder usar essa palavra sempre que você precisar. Isso é que é importante. Você trazer essa palavra para esse conjunto teu, para essa tua gavetinha de palavras que você fala, que você usa no teu discurso. E isso é que é importante. Então, eu tô falando tudo isso para vocês porque hoje eu quero muito que vocês entendam a importância do feedback na construção do teu vocabulário ativo, tá? O que não só envolve o vocabulário em si, mas envolve a pronúncia que você usa, envolve a estrutura da língua, ou seja, as regras gramaticais que você obedece ou não obedece e que fazem com que a tua comunicação fique melhor ou fique pior. Então, o que é muito importante pra gente é saber utilizar esse feedback. Eu comecei essa live falando pra vocês da diferença entre practice e deliberate practice, que é um assunto que eu falo aqui recorrentemente. E o que o deliberate practice tem de diferente do practice no que se refere a feedback? O practice, ele não tem feedback. O deliberate practice, ele trabalha necessariamente com feedback. Ou seja, tudo aquilo que você faz, você checa. Porque o deliberate practice, ele tem uma estrutura de objetivo, quer dizer, eu estou num determinado nível,
mas eu quero chegar num nível acima daquele nível no qual eu estou. No caso de inglês, por exemplo, se eu sou um aluno básico, eu quero chegar no nível pré-intermediário. Se eu já sou um aluno de pré-intermediário, eu quero chegar no nível intermediário. Se eu já sou um aluno intermediário, eu quero chegar no nível upper intermediate. Se eu já sou upper intermediate, eu quero chegar no nível advanced. Ou seja, eu sempre quero chegar no nível acima daquele no qual eu me encontro. Senão não é deliberate practice. Tá? Senão não é uma prática forçada. A prática forçada, ela sempre objetiva um estágio superior àquele no qual você se encontra. E aí o que acontece? Quando você atinge esse determinado estágio, você quer o outro estágio. Então o deliberate practice ele vai sempre buscando estágios superiores. E de que maneira a gente tem essa busca por esse estágio superior? Acontece da seguinte maneira: uma vez que eu estabeleci qual que é o meu estágio superior, eu vou praticar a fim de alcançar esse meu estágio superior. E o que vai acontecer durante esse processo? Se eu não tenho essa habilidade, eu vou errar muito. Se eu sou um aluno intermediário e quero chegar no nível upper intermediate, então eu vou cometer erros de pronúncia, eu vou cometer muitos erros de estrutura, principalmente estruturas que são mais avançadas e complexas do inglês, como por exemplo reported speech, como por exemplo past perfect, como por exemplo modal verbs, enfim. A gente não precisa entrar em detalhes, mas existem estruturas que são estruturas mais específicas, né? Não são estruturas tão gerais. E se você não fez um trabalho no sentido de melhorar o teu discurso para poder abarcar essas estruturas, muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Ou quando você começar a fazer isso, você vai cometer uma série de deslizes, o que é perfeitamente normal. E aí o que vai acontecer? Se você tiver um professor, um bom professor, o professor ele vai apontar quais são esses deslizes com relação ao teu vocabulário, com relação à estrutura gramatical da língua e com relação à pronúncia. Quando o teu professor começar a te trazer esse feedback, é aí que tá. Bruno, mas eu não tenho professor, eu estudo sozinho. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Já a gente vai falar sobre isso. Como é que você mesmo cria o teu feedback. Mas o professor, imaginemos que nós temos aqui um professor ou um coach ou alguém que está te trazendo aí uma determinada informação, né, com relação ao teu processo, né? É alguém que está, digamos assim, te auxiliando nesse processo de busca pela tua melhoria. Então essa pessoa te dá o feedback. No momento em que essa pessoa te dá o feedback, é muito importante que você utilize esse feedback. Ou seja, se é um feedback de pronúncia, é importante que você repita aquela palavra uma série de vezes, certo? Para você conseguir melhorar o teu nível de pronúncia. Não adianta você ouvir a pronúncia correta e acabou, deixou. Não, você ouviu a pronúncia correta e você vai repetir aquela palavra inúmeras vezes até você acertar a pronúncia. Tá? Ou então você vai tentar umas vezes aquela hora, vai tentar outras vezes depois, até você conseguir atingir a pronúncia desejada daquela palavra. Então, o objetivo é esse. Por exemplo, se é um feedback de pronúncia, eu vou ouvir, eu vou repetir, peguei, já sei, ótimo, já sei a pronúncia dessa palavra. Aí sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente, da próxima vez que você utilizar essa palavra, quando você for falar ela, você vai utilizar a pronúncia que você utilizava antes, sem a correção. Isso é perfeitamente normal, porque por mais que você tenha conseguido pronunciar aquela palavra da maneira correta, isso não significa que o teu centro de fala já fez a conexão sináptica daquela palavra com aquela pronúncia nova que você aprendeu dela. E isso vai fazer com que você precise praticar ela ainda mais. É perfeitamente normal. Agora, se você só ouve
e você não pratica, você jamais vai conseguir incorporar aquela pronúncia desejada para aquela palavra no teu discurso. Então lembre-se que é de suma importância que você repita a palavra sempre que você precisar aplicar o feedback, ou seja, melhorar a tua pronúncia. Então é importante que você repita. Eu fazia isso muito com os meus alunos, viu? Pegava os alunos, tá? E aí, por exemplo, o aluno estava falando lá qualquer coisa. O aluno estava lá me explicando alguma coisa, estava falando e tal, e aí ele errava uma pronúncia de uma palavra, tá? E aí eu dava o feedback. Bruno, é feedback ou correção? Já a gente vai ver qual é a diferença de feedback para correção. E muitos professores me perguntam isso. Bruno, quando é que eu corrijo? Quando é que eu não corrijo? Né? Mas já eu falo sobre isso, tá? Já eu falo, sabe, qual é a diferença entre feedback e correção. Mas no momento em que você tá lá, o aluno tá falando, e aí ele falou aquela pronúncia, e ele tá explicando. E normalmente quando ele tá explicando alguma coisa, quando ele tá ali envolvido com aquela ideia que ele quer te passar, ele tende a não parar na pronúncia daquela palavra, ele tende a passar batido, você falou como é que é, ele repete uma vez e aí ele continua explicando a história dele, contando a história dele, porque ele não quer parar de contar a história dele, entendeu? Ele não quer, ele quer continuar a história dele. Então, quando ele faz isso, ele perde a oportunidade de treinar a pronúncia. E aí nessas horas eu breco. Falo, não. Eu quero a pronúncia da palavra. Repete aí. Por exemplo, a palavra é uma clássica. Quer ver uma clássica que a grande maioria dos alunos erram? Development. Não sei por que os alunos falam development, né? E o correto é development, né? Development, né? Eles vão falar o verbo é to develop. Não, é develop. Né? A pronúncia correta do verbo é develop, que significa desenvolver. Né? Development significa desenvolvimento. E eles falam development, né? E é development. Então, essa é uma clássica. Tá? E eles vão falar development por muito tempo, até você parar e ele fala assim, não. Development. Repeat after me. Development. Aí ele tem que ficar repetindo. Aí ele falou certo, ótimo, repete mais umas 5 vezes. Bruno, ele já acertou. Por que mesmo depois que o aluno acerta, você pede para o aluno repetir aquela palavra inúmeras vezes, da maneira correta, sendo que ele já acertou a pronúncia daquela palavra? Deixa ele voltar para a explicação dele. Nananina não. Ele não só precisa acertar a pronúncia, como ele precisa encaixar essa palavra dentro da gavetinha das palavras do vocabulário ativo dele. Ele precisa incorporar, ele precisa criar essa sinapse de que toda vez que ele for falar essa palavra, ele precisa utilizar essa pronúncia para ela. E vou te falar, muitas vezes, mesmo com a gente fazendo isso, logo depois, quando ele for falar essa palavra novamente, ele vai ter grandes chances de não ter aquela pronúncia desejada novamente. E aí você vai corrigir de novo, você vai pedir ele repetir 15 vezes de novo, e aí tem uma hora que vai pegar. Agora, se você não fizer isso, ele nunca vai falar a pronúncia correta. Nunca ele vai falar a pronúncia correta da palavra. Nunca. Tem que brecar e tem que pedir para ele repetir inúmeras vezes aquela palavra. E mesmo, e digo mais, principalmente depois que ele acerta. Bruno, eu estudo sozinho. Não tem professor para me corrigir. Não tem problema nenhum. Você tem listenings, que você pode ouvir. Tem vídeo, que você pode assistir no YouTube. Tem música, que eu acho uma maneira super eficaz de você treinar a tua pronúncia. Você ouve a música, você tá ali na música, você sabe exatamente qual que é a pronúncia das palavras, porque você está acompanhando a música, sim ou sim. Ué, você está ouvindo aquela música. Você sabe como é que a pessoa está cantando ali, o artista está cantando aquela música. Se você sabe como o artista está cantando aquela música, só você cantar depois. E aí você canta depois. Aí sabe o que você pode fazer? No momento em que você estiver cantando a música, você grava você cantando a música.
Aí você grava você cantando a música e aí depois você escuta. E aí é só você comparar o que você está cantando com o que você está ouvindo. Entende? Ouve a música. Pega uma música que você conheça em inglês, tá? Pega essa música, ouve ela algumas vezes, aí depois você canta essa música. Ah, Bruno, mas eu não canto bem, não interessa. É só você que vai ouvir, você não estuda sozinho. É só você que vai ouvir. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o teu gravador do teu celular e vai cantar essa música só pra você, tá? Ou então você vai ler as letras, as lyrics. Em inglês a gente chama de lyrics, tá? E aí você vai pegar essa letra e aí você vai pegar o teu gravador, você vai gravar você mesmo, tá? Cantando aquela música. Pode ficar tranquilo, ninguém mais vai ouvir você cantando aquela música, só você cantando aquela música, então pode ficar tranquilo. Aí você vai lá, você tá cantando a música, tá gravando você cantando a música. Acabou de cantar a música? Ouve, escuta. E aí você compara a tua pronúncia com a pronúncia do teu artista favorito, né, o original, e presta atenção. Faz uma comparação da tua pronúncia, você vai perceber nitidamente quais são as palavras que estão off, quais são as palavras que estão fora do... Ó, o Luiz chegou aí. Good morning, sir. Você vai perceber quais são as palavras que estão com a pronúncia ali off, que estão, sabe, fora da pronúncia que você deseja. E aí você treina, aí depois você grava de novo, e aí depois você grava de novo, e assim sucessivamente. Então essa é uma maneira de você treinar para melhorar a tua pronúncia, porque aí o que você tem? A música é a tua referência. A música, aquela música que você gosta, é a tua referência comparativa. É com ela que você vai comparar para você poder ter o teu próprio feedback, conseguir o teu próprio feedback, né? Então, uma vez que você quer ter um feedback, você precisa fazer essa comparação. Uma música, principalmente músicas que você já conhece, são excelentes maneiras, porque são músicas que você já conhece, às vezes na tua memória auditiva você já sabe como é aquela música. Então, no momento em que você estiver ouvindo a gravação que você fez, de você cantando aquela música, você vai notar perfeitamente onde é que a tua pronúncia precisa melhorar. Onde é que a tua pronúncia precisa chegar mais próxima da pronúncia da pessoa que canta aquela música, né? Ó, Luiz falando, morning, eu já fiz isso e fazer com músicas lentas ajuda bastante. Eu fazia muito isso com músicas do Frank Sinatra. Primeiro porque eu gosto do Frank Sinatra, eu gosto de standards, eu gosto né, desse jazz mais classic. E o Frank Sinatra, ele tem uma pronúncia muito boa. Ele fala ele canta de maneira muito clara. A voz dele é muito nítida. Então isso me ajudava demais. Então, New York, New York, né? Singing in the Rain, né? Essas coisas assim. Eu gostava muito, apesar de que Singing in the Rain é o Gene Kelly, né? Acho que é o Gene Kelly que canta. Mas já cheguei a ouvir algumas versões aí do Frank Sinatra, né? Chick to Chick, que é uma outra que eu gosto muito do Frank também. Então, é muito importante você ter a música, que a música te ajuda nesse processo de comparação. Não é só isso, tá? Tem outras maneiras de você conseguir feedback sem necessariamente ter um professor com você. Vocabulário, por exemplo. Vou te dar um exemplo claro de vocabulário. Quer expandir o teu vocabulário? Gente, não adianta só você ver uma palavra nova, reconhecer aquela palavra, aprender aquela palavra e deixar ali. Você não vai incorporar essa palavra na tua fala. Você não vai incorporar essa palavra no teu discurso. A única maneira que existe de você incorporar essa palavra no teu discurso é com deliberate practice. É fazendo um exercício específico a fim de incorporar aquela palavra ao teu vocabulário ativo, ao teu discurso. Do contrário, você não vai utilizar aquela palavra. Você pode até reconhecer, entender aquela palavra toda vez que você se deparar com ela, mas isso não significa que você vai falar essa palavra quando você for se comunicar normalmente. Tá bom, Bruno? Como é que eu faço isso? Ó, recentemente eu conheci uma almofada que você usa para meditar. E eu precisava, e eu queria comprar essa almofada, mas toda vez que eu saía para comprar uma almofada, eu esquecia do nome da almofada, né? E eu sempre perguntava se é almofada para meditar.
E aí eu fui na internet, falei, como é que é o nome dessa almofada? Pesquisei de novo, eu lembrei, é Zafu. 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 E aí eu pensei assim, eu preciso comprar um Zafu. Seria muito bonito ter um Zafu bonito na minha sala. Ou então eu poderia colocar um Zafu no quarto. O Zafu é perfeito para eu atingir uma postura perfeita ao meditar. Eu gostaria muito de um Zafu ao meditar. Eu estou criando várias sentenças com a palavra Zafu. No momento em que eu estou criando essas sentenças, eu estou visualizando as coisas que eu estou pensando e que eu estou falando. E isso faz com que eu construa determinadas imagens mentais que fazem com que eu associe a palavra Zafu a essas situações mentais que eu estou criando. E isso faz com que eu incorpore de maneira muito mais eficiente o Zafu ao meu vocabulário do que se eu não fizesse isso. Diria mais, se eu não fizesse isso, dificilmente eu lembraria da palavra, e diria mais, quando fosse procurar essa palavra para comprar, quando eu fosse lembrar do objeto, eu teria que entrar na internet novamente e buscar o nome, porque provavelmente eu iria esquecer. Porque quando você vai lá procurar, a palavra é essa, pá, tá, deixa, e aí depois você, entendeu? E aí você esquece, Então é muito importante. E olha, eu estou falando de uma palavra que provavelmente nem é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra de algum idioma oriental, mas que era importante para mim. Mas isso funciona com qualquer palavra de qualquer idioma, em qualquer contexto. Então, quando você está aprendendo palavras novas em inglês, não adianta só você olhar para aquela palavra. Você ouvir aquela palavra, você ir atrás do significado dela no dicionário e deixar lá. Você precisa incorporar essa palavra ao teu discurso. Bruno, como é que eu faço isso? Primeira coisa, crie sentenças com essa palavra. Se você escrever, melhor. Agora, você precisa escrever e falar. Né? E você precisa escrever e falar. Né? Olha, tem um amigo meu falando assim, vou fazer isso com um turco, eu nunca lembro o nome. É que a gente tem um restaurante, o Luiz é um amigo meu, e a gente tem um restaurante que a gente vai sempre, que é um restaurante turco. E o nome é bem complicado. Então, ao invés da gente memorizar o nome, a gente sempre fala o turco, né? Mas olha, é um excelente exercício, viu, Luiz? Vamos fazer isso da próxima vez. Vamos pegar esse nome e vamos memorizar o nome e vamos falar várias vezes, que aí você vai ver que a gente vai se lembrar toda vez do nome do restaurante. E aí o que acontece? A comida lá, por sinal, é uma delícia. Tem uns kebabs que delicioso. E aí o que acontece? Pega aquela palavra que você precisa aprender. Por exemplo, vamos supor que você queira aprender uma palavra nova e a palavra seja likewise. Likewise é uma expressão em inglês que eu gosto muito, que toda vez que alguém chega pra você e fala assim, por exemplo, good morning, né? Aí você fala likewise, ou seja, pra você também, né? Alguém chega pra você e fala assim, você fala have a nice day, likewise, né? Então, seja pra você também. Né? Em vez de você falar assim, nice day for you too, né? You too, em vez de você falar alguma coisa assim, você fala likewise, likewise. É uma expressão um pouco mais refinada, um pouco mais elevada para o teu vocabulário, né? Palavra, não necessariamente uma palavra formal, não necessariamente, mas é uma palavra mais bonita para o teu vocabulário. Então, vamos supor que você saiba o que é likewise, mas você não usa likewise, né? Então você vai criar situações na tua cabeça, por exemplo. Ontem eu encontrei o Jô Soares na rua e como eu gosto muito do Jô Soares, eu cheguei pro Jô Soares e falei pra ele, Jô, sou muito seu fã, deixa eu bater uma foto. Ele deixou bater uma foto, no final eu cheguei pra ele, eu falei, nossa Jô, eu sei que você gosta muito de dormir tarde, então eu sei que você tá indo pra casa trabalhar, então eu desejo pra você uma noite muito produtiva de trabalho. E aí o Jô vira pra mim e fala, likewise.
Olha só, eu tô criando toda essa situação, eu tô enxergando essa situação, eu tô vendo o Jô falando pra mim likewise. Eu escolhi o Jô porque o Jô é um cara que eu gosto muito, eu sou muito fã do Jô. Então, eu tô criando toda essa situação na minha cabeça. Se eu escrever melhor, se eu falar melhor ainda, se eu contar pra alguém como eu tô fazendo agora pra vocês, melhor ainda, porque isso reforça ainda mais conexões sinápticas na minha cabeça. E essa historinha fez com que eu lembrasse do likewise, e isso faz com que eu falando likewise, as chances que eu tenho de utilizar ele toda vez que eu precisar sejam ainda maiores, entende? Então, é muito importante, toda vez que você está aprendendo vocabulário novo, você criar situações. E aí é importante você utilizar o teu filtro afetivo. É muito importante você associar emoção nessa história que você está criando. Porque toda vez que você cria uma história que tem algum lastro emotivo, as chances de você memorizar essa história, as chances que você tem de se envolver com ela e de aprender muito mais, de assimilar muito mais esse conhecimento que você quer, tendo essa carga emotiva na história, aumentam muito grandes as chances de você assimilar. Então, toda vez cria uma história que tenha qualquer tipo de laço emotivo com você. Emotivo pode ser algo que te dê prazer, algo que te dê dor, algo que seja ruim, algo que seja qualquer coisa que remeta a algum tipo de emoção. Raiva de alguma coisa, pode utilizar qualquer emoção, porque no fundo você está utilizando o componente emotivo para te ajudar a se lembrar de alguma coisa, para te ajudar a assimilar alguma coisa. Então, cria essa história. Bruno, estou estudando sozinho. Escreve sentenças, tá? Escreve 5 sentenças que você tem algum lastro emotivo, ou que sejam verdadeiras para você, de histórias que aconteceram com você, que você pode utilizar aquela palavra. E aí você está com isso incorporando ela dentro dessa gavetinha do vocabulário ativo, ou seja, das palavras que você usa quando você precisa. Bom, hoje a gente falou aqui do poder do feedback, de como o feedback ajuda a gente nessa prática específica para a gente poder subir de nível. E amanhã a gente vai... amanhã é sábado, mas mesmo assim, de manhã a gente vai ter um encontrinho aqui e a gente vai falar mais ainda de aprendizado de inglês com programação neurolinguística. Eu vejo vocês amanhã. Have an amazing and beautiful Friday. Enjoy your day. Tenham um dia maravilhoso. Divirtam-se hoje. E, lógico, evidentemente, a gente se encontra amanhã. See you tomorrow. Bye bye.